Abra sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 2. Primeira Coríntios, capítulo 2. Verso 9 e 10. Diz assim a palavra de Deus. Você que está em casa aí também, seja bem-vindo. Diz assim a palavra de Deus. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Vamos orar, Pai, muito obrigado por mais uma vez termos a oportunidade de estarmos expostos à Tua palavra, que é a verdade genuína que liberta. E que nessa hora, Pai, o Teu Espírito venha realmente distribuir essa palavra de forma personalizada a cada coração. Eu sei dos Teus intentos ao nosso respeito. E nós queremos corresponder à sua vontade, queremos corresponder ao teu querer e que realmente, Espírito Santo, esse tempo seja totalmente controlado pelo Senhor em nome de Jesus. E que tudo aquilo que não pertence ao Senhor, quer seja aqui, quer seja em qualquer lugar, ó Pai, que alguém está, ó Pai, conectado conosco, que caia por terra em nome de Jesus. Toda ação diabólica, todo espírito que cega o entendimento, todo espírito que distrai, que seja retirado, que vá embora em nome de Jesus, que somente a Tua voz, que somente a Tua presença seja realmente manifestada nesse tempo, para a glória do Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Aleluia. Queridos, essa madrugada, eu fui acordado às 4:30 da manhã, e a princípio eu não sabia que era 4:30, eu imaginei que fosse perto das 6 horas, né? O meu horário de acordar hoje iria ser às 6, e a gente tem uma cortina um pouco clara lá, eu olhei para fora, através da cortina, vi que estava escuro, fiquei pensando, deve ser perto das 6, né? Então vamos já acordar. A hora que eu fui olhar no relógio era 4:30 da manhã. Confesso que de bate-pronto veio um sentimento assim de insatisfação com o fato de eu ter acordado aquele horário, porque eu já falei para Deus, eu tenho 3 cultos para ministrar hoje e eu gostaria de estar um pouco mais descansado. Mas ao mesmo tempo que eu já falei isso, já veio uma convicção no meu coração de que esse momento, essa hora que eu fui acordado, ela não tinha sido por acaso. Eu entendi que realmente era um chamado de Deus. Então, rapidamente eu já me recompus ali, no sentido de querer ficar frustrado com o fato de acordar às 4:30. E falei, Deus, então vamos ouvir o que o Senhor quer dizer, né? Imaginando que o Senhor tinha me acordado porque ia preparar uma maravilhosa, extraordinária palavra para nós nessa manhã, porque eu estaria ministrando hoje aqui. E quando desci no meu sobrado, fiz meu café, fui começar a dar uma olhada ali e já fui tentando preparar uma palavra, e eu me deparei com uma realidade que eu vivi algumas vezes já como pastor, quando estava tentando preparar a palavra para o domingo, de que a coisa não fluía. Porque assim, o problema às vezes não é preparar um esboço, o problema é preparar uma palavra que seja de Deus para nós. Aí é que está a grande sacada do negócio. Preparar um esboço, eu fui treinado no curso de teologia que eu fiz, então a gente aprende a preparar um esboço. O desafio é saber se aquele esboço é o que Deus quer que seja ministrado. Então, eu não teria dificuldade de preparar alguma coisa, mas sabe quando internamente você vê que a coisa não flui? Sabe quando você está tentando produzir um fruto que não vai? Sabe o que diz lá a palavra em João capítulo 15? Que aquele que permanece no Senhor produz fruto, mas sabe quando você está tentando produzir alguma coisa e não flui? Você está gemendo e não sai.
Você sente que está pesado, você sente que não está. E aí, como eu já tive essas experiências em alguns momentos, né, lá para trás, eu imediatamente parei de tentar preparar uma palavra para o domingo. Aí decidi adorar o Senhor. Peguei meu celular, coloquei numa música e comecei a adorar o Senhor. Depois dessa música, foram outras e outras, e dali já foram quase 1h30, 2 horas que eu fiquei só nesse momento de adoração. Pela certeza que eu tenho de que, realmente, se tentar fazer alguma coisa, quando você percebe que não está fluindo, você vai produzir letra, você vai produzir morte na panela, né? E isso não é o que Deus quer para nós. E ali perto das 7 horas, quando eu já estava pensando, vou acordar minha maravilhosa e extraordinária esposa para virmos para o culto, né? 7 da manhã, já que o culto era às 8. De repente, veio uma percepção de algo. E aí eu lidei de novo. Deus, são 7 horas da manhã. Mas pela graça e o favor de Deus, porque quando a gente realmente entende que é muito melhor depender dEle, a coisa aconteceu bem rápido, deu tempo de esboçar algumas poucas coisas, deu tempo de acordar a esposa, deu tempo de a gente se arrumar, se preparar, e chegamos aqui atrasados, 8h05 da manhã. Mas chegamos, né? Depois logo da primeira música. E quando o Senhor começou a me mostrar ali mais ou menos o que Ele queria falar conosco, queridos, eu comecei a perceber que realmente é muito mais fácil você depender dEle, porque às vezes a nossa expectativa é muito lançada na reciprocidade do povo, né, naquilo que você acha que os teus espectadores vão fazer ou se vão ou não corresponder. Na realidade, a nossa preocupação sempre deve ser, em primeiro lugar, e às vezes unicamente, em corresponder à vontade de Deus. Porque quando nós estamos debaixo dessa vontade, as coisas naturalmente fluem. E foi quando Deus me levou a esse texto de 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, que é o texto do meu chamado. Então eu tenho uma paixão muito grande por esse texto. Então, Deus, quando me chamou para o ministério, Ele me deu esse texto de 1 Coríntios capítulo 2, verso 9 e 10, quando Ele fala, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que eu, Deus, tenho preparado para aqueles que me amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas conhece, até mesmo as profundezas do coração de Deus. E eu creio do fundo do meu coração que o que Deus quer para mim e para você é um nível de profundidade tal que nós conheçamos as profundezas do coração de Deus. Ele quer muito mais do que conhecimento. A igreja está enfadada de conhecimento. Nós precisamos ir para um nível de revelação. E para termos revelação, nós precisamos acessar o coração de Deus. Porque lá estão escondidos os seus segredos. Lá estão escondidos as maiores revelações. Lá estão escondidos realmente aquilo que Ele quer que nós vivamos, aquilo que Ele quer descortinar para nós, aquilo que Ele quer revelar a nós. E queridos, às vezes quando eu e você tentamos buscar a Deus, nós ficamos naquela máxima de que Deus está em algum lugar, Deus está no céu, Deus está lá naquele lugar, Deus está ali fora, sempre pensando que Deus em algum momento está do lado de fora, está além de nós, e às vezes a gente fica na tentativa de buscar Deus, quando na realidade nós sabemos que Deus está dentro de nós. E às vezes, na ânsia de buscar Deus fora, a gente acha qualquer coisa menos Deus. Nós precisamos olhar para dentro de nós e realmente trilhar um caminho de busca pelo Senhor, pelo coração de Deus que está dentro de nós, para que essa revelação dos segredos de Deus, de fato, se torne realidade nas nossas vidas. Ele quer que nós trilhemos um caminho de intimidade. E para escutarmos o coração de Deus, nós precisamos nos aprofundar em intimidade. Quem conhece os segredos do meu coração, queridos? Quem conhece são os que são mais íntimos. Quem são os que são mais íntimos? A minha esposa, os meus filhos, o meu discipulador. E queridos, nem eu mesmo sei a totalidade dos segredos do meu coração, porque os Salmos diz que Deus conhece, sonda o nosso coração.
Até aquilo que eu e você não sabemos a respeito de nós mesmos, Deus sabe. Então, quem conhece os segredos do meu coração, na realidade, são as pessoas mais íntimas. E se eu e você quisermos realmente conhecer os segredos do coração de Deus, nós vamos precisar trilhar esse caminho de intimidade. Nós vamos precisar trilhar esse caminho de proximidade com o Senhor. E tudo começa dentro de nós, porque Deus está dentro de nós. Deus não está aqui, a Bíblia diz que o reino de Deus não está aqui acolá, e o reino de Deus está dentro de nós. E quando olhamos para dentro de nós e começamos a olhar para dentro de nós, nós então começamos a dar alguns passos em direção à intimidade do coração do Pai que Ele quer revelar a nós. Então faz assim, Deus está dentro. Deus está aqui. Aponta para o seu irmão e fala assim, Deus está ali. Deus está dentro de nós. Queridos, nós somos a casa, a habitação de Deus, o tabernáculo de Deus. Amém? Deus escolheu habitar em nós. E a gente ainda não tem a revelação ainda desse privilégio. Quando uma mãe engravida, ela já se sente a mulher mais... Qual palavra eu posso usar aqui? Mais importante, privilegiada do mundo, um ser magnífico sendo gerado dentro dela. Sim ou não? Nós pais já babamos, ficamos ali, beijamos a barriga, encostamos, escutamos e já babamos. Uma mulher, imagine, queridos, nós temos a presença de Deus dentro de nós. Nós estamos falando daquele que criou os céus e a terra. Daquele que fez todas as coisas, daquele que tem todo o poder, toda a autoridade, toda a glória, toda a majestade. Ele habita dentro de nós. Isso é uma honra e um privilégio. Então, aonde eu vou procurar Deus, aonde eu vou encontrar uma profundidade maior em Deus, aonde eu vou descobrir os segredos do coração de Deus? Dentro de mim. Eu preciso olhar para dentro de mim e trilhar um caminho que me leve a essa profundidade de relacionamento com o Pai. Nós somos o tabernáculo hoje, na nova aliança. Nós somos a casa espiritual de Deus. E Deus está aqui. E se Deus está aqui, Ele está nesse templo porque eu estou aqui. Se Deus está aqui, quando eu estiver no supermercado, Deus está lá porque eu estarei lá. Deus está onde eu e você estamos. E isso é uma honra. E quando Deus começou a me falar algumas coisas, Ele me disse para olhar profeticamente para a visão do tabernáculo de Moisés, que na realidade é o tabernáculo de Deus, porque foi Deus que disse para Moisés construí-lo. Eu queria que colocasse lá a foto. A outra. Agora tem que ter mais luz, né, por causa da transmissão. Mas vamos tentar enxergar aqui. Essa é uma planta do tabernáculo de Moisés. Inclusive, Deus me falou algo, né? E a gente precisa, talvez, ter a revelação do tabernáculo de Moisés para conseguir entender um pouco mais profundo o tabernáculo de Davi. A ordem aqui foi ao contrário, mas tudo gera revelação e conhecimento para nós, amém? O que é o tabernáculo? Deus pediu para Moisés construir o tabernáculo. Queridos, esse muro aqui ao redor, literalmente, era era um muro, era algo que cercava o tabernáculo. Assim como o muro cerca a sua casa, você que a tem, tinha um muro, né? Tinha essa cerca em volta do tabernáculo. E aqui era o pátio, era o terreno do tabernáculo. Nesse pátio tinha o altar de sacrifício, né? Esse terreno aqui, fora da casa, se chamava átrio. E aqui tinha o altar de sacrifício aqui fora, e logo depois o lavatório. Aí sim a casa. Como numa casa normal, tem o terreno, o muro, terreno e a casa. E aí a tenda. Só que a tenda era dividida em 2 compartimentos. O primeiro compartimento era o lugar santo. Nesse lugar santo tinha alguns objetos. Um deles era o candelabro, à esquerda, assim que você entrava de frente, à esquerda o candelabro. À direita a mesa de pães. Né, era literalmente pães, e um pouquinho à frente, o altar de incenso, onde era queimado incenso, e tinha que ficar 24 horas por dia sendo queimado, ok? Aí, logo depois do altar de incenso, tinha acesso ao outro departamento,
que em vez de porta era uma cortina espessa, um véu, e ali dentro era o Santo dos Santos, aonde estava a Arca da Aliança, que é o símbolo da presença de Deus. E nesse contexto da Arca da Aliança tinha as tábuas da lei, tinha a vara de Arão que floresceu lá quando houve uma contenda, né, contenda de Corá, lá quando teve uma contenda, a vara de Arão floresceu, e tem um maná, que era um maná escondido, um maná específico que foi colocado dentro da arca, dentro do Santo dos Santos. Então, esse era o panorama do tabernáculo de Moisés, ok? Quando nós olhamos para essa realidade de que Deus quer que eu e você tenhamos intimidade com Ele, de que nós podemos trilhar um caminho rumo à manifestação plena da glória de Deus, nós precisamos entender que quando olhamos para dentro de nós, para caminhar em direção a isso, nós temos que ter alguns níveis de revelação. Porque às vezes eu e você, queridos, nós cantamos a respeito da glória, nós ouvimos a respeito da glória, nós queremos a glória, mas nós precisamos entender que existe uma caminhada para eu e você acessarmos a glória de Deus. Por meio de revelação, hoje não é mais por meio de sacrifícios humanos, naturais, mas é por meio de uma revelação, de um entendimento, de uma compreensão profética, que vai nos levar a esse ambiente da revelação plena de Deus para as nossas vidas. E ela está lá no Santo dos Santos. E assim como no tabernáculo existia a barreira do véu, existia o primeiro compartimento que era o lugar santo, existia o átrio, existia ali o lavatório, o altar de sacrifício, nós precisamos entender que no nosso relacionamento com Deus, profeticamente, nós também temos que trilhar esses caminhos, que são caminhos de revelação, para nós usufruirmos, para nós experimentarmos daquilo que está no coração de Deus para as nossas vidas. E a primeira coisa que acontecia, queridos, era o sumo sacerdote chegar aqui no átrio, entrar no pátio, entrar no terreno do tabernáculo e se deparar com o altar de sacrifício. O que ele fazia no altar de sacrifício? Ele sacrificava um animal. Ele imolava um animal e sacrificava, era o primeiro passo, como símbolo realmente da remissão dos pecados, como símbolo do sangue do Cordeiro para redimir os pecados. E isso faz referência ao quê, queridos? Ao que Jesus fez por nós na cruz. A nossa caminhada com Jesus começa com a revelação do que Jesus fez por nós na cruz, sim ou não? Quando nós compreendemos, a Bíblia diz que quando cremos com o coração e confessamos com a boca que Jesus é o Senhor, então somos salvos. Quando cremos no quê? Que Jesus é o Filho de Deus, veio a essa terra, morreu numa cruz, derramou o seu sangue, ressuscitou o terceiro dia. Quando cremos nisso e confessamos com a boca, aí nós somos salvos. Então, quando nós temos a revelação, a nossa caminhada de revelação de quem Deus é, ela começa com o sacrifício de Jesus. Só que preste atenção, quem se sacrificou foi Jesus. Não foi um homem, porque homem nenhum tinha condição de pagar o preço do pecado, que era a morte. Jesus teve que vir, ser encarnado, e ele não pecou, e porque ele não pecou, ele foi o cordeiro perfeito para ser sacrificado ali. Da mesma forma, o sacerdote ele não se sacrificava, ele sacrificava um animal. Então, a nossa salvação, ela não vem pelo meu e o seu sacrifício, vem pela revelação do sacrifício de Jesus. Não sou eu e você que produzimos, a fé não é por obras, para que ninguém se glorie, é por meio da fé. E a fé em quê? No sacrifício de Jesus. Então, quando cremos que Jesus se sacrificou, então nós somos salvos. Nós entramos no átrio, nós entramos nesse lugar de habitação, nós entramos na eternidade, nesse lugar de sermos redimidos. É na hora do sacrifício de Jesus, quando reconhecemos, quando cremos, quando confessamos. Então o sumo sacerdote sacrificava o animal. E o que acontecia? Queridos, se você imagina, alguém já sacrificou algum animal de perto, você literalmente fazendo isso? Eu não lembro de ter feito isso. Na infância eu fiz tanta coisa, eu acho que eu fiz com umas pombinhas, uma sabiá, alguma coisa assim. Mas não lembro. Era malvado, mas tudo isso foi crucificado na cruz do Calvário.
Mas imagine sacrificar uma ovelha, queridos. No altar você está aqui, você está com uma pedra ali, com uma faca. O sumo sacerdote ficava ensanguentado. Isso fala do quê? Do sangue de Jesus que veio sobre as nossas vidas. O que nos justifica, queridos, nós somos injustos por natureza pecaminosa. O que nos justifica, ou seja, nos vestimos do que? De justiça pelo sangue de Jesus. Foi o sangue de Jesus que nos justificou de todo o pecado. É Ele quem nos habilita a entrarmos na eternidade, a sermos salvos. Não é pelo meu e o seu sacrifício. Então o sumo sacerdote ficava ali também ensanguentado. E depois de ficar ensanguentado, para ele continuar essa caminhada rumo à glória de Deus, ele precisava passar ali no átrio, no lavatório. Para quê? Para se lavar. Para se lavar literalmente. Só que, queridos, esse sangue ele ficava de forma externa, na roupa, nas mãos do sumo sacerdote. E ele precisava se lavar para poder entrar para o próximo nível, para o lugar santo. E esse se lavar, queridos, fala daquilo que Jesus faz logo de cara, que é nos limpar exteriormente. O que acontece com alguém quando se converte, queridos? De repente ela já muda de conduta, muda de roupa, muda a forma de caminhar, mas isso é muito de forma estereótipa ainda, muito exterior ainda, muito do lado de fora ainda. Não é uma transformação ainda tão profunda, tão genuína. Você tem a revelação do que Cristo fez, você recebeu a salvação e de repente você muda a conduta. Quando eu me converti aos 19 anos de idade, eu ia para as baladas, alguém falou assim, pastor, na tua época era o nome balada? Eu falei, não é, estou atualizado, pô. Danceteria, discoteca, baile. Queridos, eu era um dançarino nato, queridos. Nasci para isso. Só que não. O que aconteceu de cara? Eu parei de ir nos lugares que eu frequentava. Isso fala de uma mudança exterior. Então, quem ali não tinha tanta intimidade para ver realmente a profundidade da mudança, viu que o Marcelo mudou. Ele parou de ir para as danceterias, ele parou de caminhar com aqueles amigos ali que a gente sabe que não eram amizades legais, né? De repente, começou a se vestir diferente que a roupa que alguns vão aí, né, nessas baladas, essas pessoas não têm coragem de vir com a roupa na igreja. Então, você vai mudando essas condutas exteriores. Ainda é uma transformação superficial que acontece. Sim ou não? É o que aconteceu comigo, gente. É o que aconteceu com todos nós. A gente tem a revelação, de repente começa a mudar de ambientes, fala disso. Agora, genuinamente, quem vai ver a transformação profunda é quem são os mais íntimos. E ela é gradativa, ela não acontece de cara. Porque o que acontece às vezes no encontro com Deus? A pessoa tem ali a explosão da revelação, mas a gente entende que é uma caminhada depois. E é uma transformação às vezes superficial que acontece. O que aconteceu com Lázaro quando ele ressuscitou? Jesus falou, Lázaro, sai para fora. Ele saiu, e ele saiu todo cheio de ataduras. E daí Jesus fala para os amigos, para as pessoas que estavam ali, tirem dele as ataduras. Fala dessa roupagem exterior, dessa limpeza superficial que começa a acontecer. Quando o filho pródigo volta para a casa do pai, o pai o recebe, o abraça, mas antes de entrar na casa já troca de roupa. Mas o pai só ia ter certeza da mudança genuína do filho quando? Quando ele entrasse na casa, quando começasse a conviver, para ver as condutas se realmente mudaram, se foi genuíno o arrependimento ou não. Por quê? Porque João Batista diz, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Ou seja, um arrependimento genuíno, ele é evidenciado pelos frutos. E os frutos não acontecem do dia para a noite, é algo gradativo. Sim ou não, gente? Então, o lavatório fala dessa limpeza exterior. Então eu comecei a mudar. Vestir roupas um pouco mais adequadas. Parei de ir em alguns lugares, comecei a frequentar outros ambientes. Então, de bate-pronto, as pessoas, Marcelo, teve uma mudança. Mas não era mudança genuína. Eu ainda estava no átrio. E o átrio fala das crianças. Quem que fica no quintal de casa, querido? Senão as crianças brincando de
de bicicleta, de bola, são as crianças, são os recém-nascidos, são os juvenis na fé, sim ou não? É quem fica no quintal, é quem fica no átrio, olha aqui. Só que muitas pessoas ainda estão no átrio, quando deveriam já transicionar para dentro de casa e assumir alguns níveis de responsabilidade, como os pais, por exemplo, quando estão e os filhos estão lá fora. E às vezes a gente está, infelizmente, queridos, infelizmente, boa parte da igreja escolheu ficar no átrio. Ficar só na revelação de quem Jesus é e do que Ele fez para nós. Eu creio no sacrifício, eu estou aqui, mas ainda é um nível de superficialidade. E daí a gente canta, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Tem alguns que não conhecem que ela é muito nova. Mas a glória está lá ainda, queridos. A glória cantada no átrio ainda não é experimentada, não é vivenciada, ela é superficial, ela é só a revelação do que eu recebi, do que eu ganhei. Eu era pecador, agora vivo. Eu fui transportado do reino das trevas para o reino da luz, glória a Deus. Eu estou brincando aqui no átrio, eu estou brincando com os meus brinquedos, porque é festa, alegria, e tem uma fase para isso. Só que chega uma hora no nível de maturidade, como por exemplo uma criança quando cresce, um adolescente, um jovem, que ele vai ter que entrar do quintal para dentro de casa e assumir algumas responsabilidades, ter um nível de intimidade maior, e no relacionamento com Deus não é diferente. Nós precisamos entender que o átrio é bom, é o primeiro nível de revelação. Eu estou guardado aqui dentro da arca, eu estou protegido, eu vou ser salvo, eu vou ser levado para os céus, glória a Deus por isso. Mas há uma porta. E eu sempre fui uma criança curiosa. Nós precisamos ser curiosos do ponto de vista espiritual para com Deus. O que tem aqui dentro? E o próximo compartimento, queridos, do tabernáculo é o lugar santo. É nesse lugar que as crianças deixam de ser crianças. É nesse lugar que os meninos começam a virar homens. É no lugar santo. E a hora que você entra no lugar santo, você se depara com alguns elementos, com alguns objetos. O primeiro à esquerda, quando você entra, é o candelabro. O segundo à direita é a mesa de pães. Isso fala do quê, queridos? Isso fala do momento em que... Agora a transmissão, não posso descer? Posso? Me pega, eu sou grande. Isso fala de você se assentar à mesa e começar a ter relacionamento com a palavra e com o Espírito Santo. O processo de transformação mais profunda na minha vida, ela não começou no átrio, querido. No átrio eu era uma criança brincando de bola. Fui salvo. O processo de transformação que começou a acontecer na minha vida, que está exposto no meu livro ali para quem quiser ver, ele começou quando eu entrei no lugar santo e me assentei à mesa e comecei a me expor à palavra. Só que a palavra sozinha é a letra que mata. Eu preciso do Espírito Santo, que é o candelabro. É o Espírito que vivifica a palavra. É aqui que a gente é confrontado, porque o Espírito nos convence de toda a verdade. E a Bíblia diz que a verdade liberta. E conhecereis a verdade vos libertará. Então o conhecimento da verdade, que é a palavra de Deus, que é simbolizado pelos pães ali no tabernáculo, com a ação do Espírito Santo, porque o Espírito vivifica a palavra e realmente nos convence do pecado e do juízo. A genuína transformação, ela acontece no lugar santo, é no lugar de relacionamento com a palavra. É por isso que aqueles que são superficiais na palavra, no relacionamento com a palavra, na vida de oração, no relacionamento com o Espírito, são pessoas que estão ainda no átrio brincando de bola e deixando de usufruir de um lugar de intimidade maior. Pessoas que não avançam, pessoas que não crescem, pessoas que quando são confrontadas no mínimo, ficam bicudas, saem da igreja, saem para fora do átrio machucadas, feridas, magoadas, porque não entraram no lugar de profundidade em Deus ainda. É no santo, é no lugar
no lugar santo que nós somos expostos. É no lugar santo que o Espírito Santo revela o nosso coração, como eu disse. Sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. É ali que começa genuinamente o processo de libertação, porque senão é só de remissão de pecados, senão é só de justificação. O processo genuíno de libertação e de mudança de vida é quando nós entramos no lugar santo e somos expostos ao Espírito e à palavra. É no momento, e quantas vezes, queridos, eu pegava aqui e não entendia nada. Quantas vezes eu pegava aqui, o meu primeiro sermão foi 5 páginas, letra pura, e consegui falar 5 minutos. Por quê? Porque precisava do Espírito. Eu ainda estava no átrio, eu ainda era um bebê na fé, eu ainda era uma criança. Mas à medida que a gente vai se relacionando com o Espírito, você vai abrindo a palavra, e as letras começam a sair da palavra, e aquilo que você não entendia, o Espírito te faz entender. Esse é o lugar de transformação genuína. Eu lembro de pessoas falarem para mim lá atrás, queridos, quando eu já tinha começado a pensar na questão ministerial, e a pessoa falasse assim para mim: Marcelo, eu vi o teu crescimento. Pessoas íntimas a mim, não estou falando da minha esposa, nem dos meus filhos, pessoas próximas a mim. Falei assim: eu vi o teu nível de crescimento, e eu sei que é por causa da tua relação com Deus e por causa do mergulho que você começou a ter na palavra. Porque até então era um salvo bem-sucedido, queridos. Porque até então era alguém que ia para o céu e estava louco de bom. Mas agora era necessário uma profundidade maior. E ainda nós continuamos com essa necessidade de transformações atrás de transformações. Elas acontecem nesse lugar, quando nós saímos do terreno, quando nós saímos do átrio e entramos para o lugar santo. Alguns níveis de revelação começam a acontecer no lugar santo. É ali que está o Espírito Santo, queridos, e o Espírito Santo libera para mim e para você frutos. Ou um fruto que está atrelado a várias coisas: longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Queridos, tudo isso a gente não tem por natureza pecaminosa, é o Espírito quem gera. Quem é o Moisés do início da sua trajetória? Quem foi o Moisés no final da sua trajetória? Quem gerou isso? A Bíblia diz que Moisés foi o cara mais manso da terra. Como assim? Ele começou tudo matando um egípcio. Quem foi Pedro no início da sua trajetória? E quem foi Pedro depois que morreu de cabeça para baixo, amando o seu Salvador? É o Espírito Santo quem gera, gente. É o Espírito Santo quem vai nos levando à revelação da palavra. Esses tempos eu ouvi um testemunho de Dandu que ele falou que ele era um homem muito arrogante, prepotente, assim, exalava orgulho, exalava irritabilidade. Eu falei: há esperança para mim. Quem gera isso, queridos? O Espírito Santo. Porque no átrio você sabe o que é pecado, mas você ainda brinca de bola com o pecado. No átrio você sabe o que é errado, mas ainda você se diverte com aquela situação. Quantas vezes, querido, eu pedia para Deus me libertar, mas ainda era um menino na fé. Ainda era uma criança, porque precisava mergulhar para o próximo nível, que era o nível do relacionamento com o Espírito e com a palavra dele. A libertação genuína acontece nisso. E o fruto do Espírito, querido, se você olhar em todos eles, ele tem a ver com o próximo, com aquilo que você vai servir o outro. Você é longânimo, você é amoroso, você é compassivo, vou ter autocontrole. Queridos, é só o Espírito para gerar isso. Isso acontece nesse nível, quando nós decidimos transicionar do átrio para o lugar santo. É no lugar santo que os dons são liberados, queridos, porque é o Espírito quem libera os dons do Espírito para servir o corpo, para servir as pessoas. Os milagres, eles acontecem no lugar santo, as maravilhas, os prodígios, eles acontecem no lugar santo. É nesse lugar
que a unção de Deus é derramada sobre nós, e a unção que quebra o jugo, a unção que nos faz ser habilitados para o exercício do propósito do ministério de Deus, que nós não conseguimos conduzir sem essa unção, queridos. Pregar no átrio é terrível. É um nível de revelação, a gente precisa ir para o relacionamento. É onde os dons são liberados, queridos. É onde a unção desce sobre nós. É onde o Espírito nos reveste de autoridade. É onde a palavra se torna viva. É no lugar santo, sem relacionamento com o Espírito e com a palavra, não há liberdade genuína, ela é superficial. O Senhor nos falou que viveríamos vida abundante aqui, queridos. Nós não podemos passar por essa vida só com a perspectiva do céu, de que vamos para o céu, é muito pouco. Por que é pouco, pastor? É muito para nós ir para o inferno. É pouco por causa da oportunidade que nós temos. Não é pouco por causa daquilo que você viveu e aonde você está. É pouco por causa da oportunidade. E Deus está lá no Santo dos Santos. Vem para cá. É nesse lugar, queridos, que genuinamente as coisas começam a acontecer. É no lugar santo. E logo depois, queridos, do candelabro, da mesa de pães, tem o altar de incenso, onde o fogo era contínuo, e o sacerdote tinha que manter aquele fogo 24 horas por dia, o fogo não podia apagar. E o altar de incenso fala da oração, porque Apocalipse fala do incenso como sendo as orações dos santos, mas fala da adoração também. Da adoração genuína, preste atenção, a tua genuína adoração, ela acontece depois de você passar pelo altar de sacrifício, lavatório, depois de você passar pelo candelabro e depois da mesa de pães. É ali que acontece a adoração genuína. Senão ela é superficial, ela é rasa. A Bíblia diz, quando Jesus falou lá da mulher samaritana, e ela perguntou aonde nós devemos adorar, aqui, acolá, no monte e tal, Jesus falou, os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. A verdadeira adoração, queridos, ela acontece quando nós temos um relacionamento genuíno com o Espírito e quando nós temos revelação da palavra de Deus. Porque senão você está adorando a quem você genuinamente ainda não conhece na profundidade. Agora, quando você tem relacionamento com o Espírito, Ele te guia à verdade. Quando você tem relacionamento com a palavra, você conhece a verdade. Logo, você adora aquilo que você conhece. Você tem relacionamento com aquilo que de fato você conhece. Então, a tua adoração é feita, é manifestada em Espírito e em verdade. É aqui que os verdadeiros adoradores são encontrados. Quando Deus fala, eu procuro verdadeiros adoradores que me adorem em espírito e em verdade. É nesse ambiente, é nesse lugar, é no lugar santo que a genuína adoração ela é manifestada, queridos. É quando eu e você viemos para a igreja não para receber o Espírito, nós viemos para a igreja carregado do Espírito para adorar aquele que está aqui. Para nos unirmos a outros santos e declararmos a Ele é santo, santo, santo. Quando nós temos revelação de quem Jesus Cristo é, quando nós temos revelação da grandiosidade dEle, nós então o adoramos em espírito e em verdade. É aqui que as coisas começam a acontecer. O Senhor nos chama a esse lugar de intimidade. O Senhor nos chama a esse lugar de relacionamento. O Senhor nos chama a esse lugar de profundidade, gente. Quando eu acordei essa manhã e me debati, eu falei assim, eu preciso ir para esse lugar só de entrega, de dependência. Porque a gente tentar produzir alguma coisa na força do braço, queridos, é criança brincando no átrio.
E às vezes a gente é tentado a isso. Precisa fazer, eu estou aqui, eu estou fazendo, eu estou dentro do sistema, eu estou dentro do projeto, eu estou dentro do negócio, eu estou dentro da estrutura, eu estou aqui, então preciso, mas a gente precisa, na realidade, se render ao Espírito, se render à palavra, se render ao Senhor em adoração. Esse lugar de profundidade, de relacionamento. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Presta atenção nesse versículo. Ele está falando que o olho não vai ver, que o ouvido não vai ouvir, que o sentimento você não vai ter. Isso fala de uma limitação de revelação. Isso fala de uma limitação de vivência num lugar mais profundo. Esse lugar de relacionamento, no lugar santo, querido, é onde genuinamente as coisas começam a acontecer. Quando estamos no átrio, estamos limitados a enxergar o que está no Santo dos Santos, até porque o Santo dos Santos tinha uma barreira que era o véu. A gente não enxerga, o olho não vê, o ouvido não ouve, você não sente a presença ali, porque você está limitado por algumas barreiras. E essa caminhada de descoberta que é dentro de nós, para realmente conhecermos o coração de Deus, vai exigir de mim e de você, se eu e você quisermos, a disposição de sairmos do átrio e entrarmos no lugar santo. Lugar de adoração. E queridos, quando estamos adorando no lugar santo, em espírito e em verdade, a adoração que genuinamente nós devemos dar ao Senhor, que o Pai encontrou em nós essa adoração e viu que éramos verdadeiros adoradores, nós estamos ali, o que acontece, queridos? É o lugar de entrega total. É o lugar que você já disse assim, a unção está ali, ó, está ali no candelabro, mas aqui eu só estou na entrega. É onde os pregadores já não estão mais preocupados se a pregação deles está tendo repercussão, se a unção está fluindo, eles só querem chapar na presença de Deus. É onde os caras saem, não ficam preocupados se deu resultado, se não deu. Eles só querem transicionar para o outro lado, que é o Santo dos Santos, aonde só ele vai beber daquilo que Deus tem de mais profundo para dar. Nesse lugar de adoração, é o lugar aonde o véu se abre, queridos. Aonde o véu se abre e nós entramos no Santo dos Santos. Nesse lugar de intimidade profunda com Deus, de relacionamento intenso com o Pai. Nesse lugar aonde realmente as coisas não importam mais ao seu redor. Onde as coisas estão limitadas simplesmente, queridos, ao fato de você estar naquele lugar e o que te importa é vivenciar tudo que Deus quer derramar sobre você nesse ambiente, nesse lugar de revelação que você entrou. É o Santo dos Santos. O que tem no Santo dos Santos? A Arca da Aliança, a presença de Deus. E o que tem ali, queridos, um maná escondido, sabe a revelação bombástica que você espera há tanto tempo? Não é a revelação produzida por uma unção só, que quebrou um jugo, é uma revelação que muda destino. É uma revelação que você experimenta, querida, a tua vida nunca mais é a mesma. É você comer desse maná escondido, guardado ali no Santo dos Santos, guardado ali naquele lugar de intimidade, de relacionamento com Deus. Você encontra ali as tábuas da lei, a aliança do Senhor, os mandamentos do Senhor. É quando a Bíblia diz que os teus mandamentos, Senhor, eles não são pesados para mim. Eu amo cumpri-los, eu amo vivê-los, eu amo obedecê-los, porque eu te amo, Pai, porque eu te amo, Pai. Era o que Jesus vivia. Ele vivia num lugar de total dependência, porque ele sempre falou, e não sou eu quem falo, é o Pai quem fala por mim. O que o Pai manda eu fazer, eu faço. É esse lugar de dependência total, quando você caminha pelas águas e de repente você chega a um lugar onde os teus pés não alcançam mais o chão e simplesmente as águas do Espírito te levam aonde Ele quer te levar. É esse lugar de revelação total, de dependência de Deus. É o lugar onde você encontra a vara de Arão,
que é a vara que floresceu dentre tantas outras varas que não floresceram. É esse lugar aonde a tua frutificação vai para um outro nível, querido. Simplesmente por onde você passa, você gera fruto. Você não vai lá pensando em gerar. Você é uma pessoa frutífera ambulante, queridos. Eu estou aqui no mercado, estou aqui comprando. E daí? Daí apareceu um aleijado, eu orei, ele levantou. O que eu estou aqui? Eu estou aqui no carro. Apareceu um cara ali do meu lado, simplesmente Deus me deu uma palavra, eu entreguei. É o lugar onde você externaliza frutos simplesmente porque você está conectado à videira. E aquele que está conectado, aquele que permanece na videira, aquele que está enxertado na videira, produz frutos abundantes. É esse lugar de relacionamento. É esse lugar onde você olha assim, a unção é boa, mas a glória é melhor. É esse lugar onde a unção é extraordinária, mas a glória é infinitamente melhor. Aí você canta, eu vejo a glória. Aí você canta, eu quero a glória. Aí você canta, derrama a tua glória. Porque você encontrou dentro de você esse lugar de intimidade. Deus é um Deus escondido que quer ser achado. Deus é um Deus que está dentro de nós, mas que Ele quer ser achado por mim, por você. Ele quer ser encontrado, Ele quer se revelar, Ele quer desnudar-se para mim, para você. Ele quer abrir o seu coração e demonstrar a mim e a você os seus segredos. Queridos, o sumo sacerdote, ele entrava ali com uma corda na sua cintura. Por quê? Porque se ele tivesse algum pecado, querido, ele era fulminado pela glória de Deus. Ele morria. Tamanha a manifestação da glória de Deus. E se por acaso isso acontecesse, os que estavam fora, que não podiam entrar, eles puxavam o corpo para ele não apodrecer lá dentro. E sabe o que Deus me falou em relação a isso? Que às vezes o meu e o seu sentimento de entrarmos nesse lugar de intimidade, ele ainda é muito baseado no medo. No medo de morrermos. No medo de sermos fulminados. No medo de que nós somos tão indignos e tão impróprios para aquele lugar que nós não queremos. Tá bom, o máximo que eu quero é o lugar santo. Só que, queridos, é no lugar santo que a revelação profunda de quem Deus é se manifesta nas nossas vidas. Aonde os medos se vão, aonde os temores se vão, aonde o medo de que Deus vai pesar a mão, ele se vai. Por quê? Porque o Espírito te revelou quem o Pai é. Infelizmente eu vivi isso por muito tempo e como pastor eu presencio isso na vida de muitas pessoas. Pessoas que olham para Deus como a gente cantou, alguns decidem te chamar de Deus, de Rei, de Salvador. E você? Eu quero escolher chamá-lo de meu amor, querido. E se eu tenho a revelação do amor dele por mim, eu não vou ter medo de entrar no Santo dos Santos, porque ele é um pai que me ama. Falei de manhã, eu posso chegar um dia injuriado em casa, irritado, estressado, e isso às vezes fica bem evidente lá em casa. Mas se eu entrar no meu quarto, fechar a porta, queridos, eles sabem que eu preciso ali me recompor por alguns segundos, por alguns momentos. Mas se o Lucas, por exemplo, que é meu filho, tiver uma necessidade real, imediata, e que só eu posso, de repente, saná-la, eu tenho certeza absoluta que ele não vai titubear em entrar lá, porque ele sabe que ele não vai morrer. Ele sabe que ele não vai ser punido por isso. Por quê? Tem convicção de paternidade, querido. Tem convicção do amor de Deus.
Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Perceba agora, mas Deus, o Pai, nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas conhece, até mesmo as profundezas de Deus. Então aquilo que o teu olho natural é limitado para ver, os teus ouvidos limitados para ouvir, o Espírito vai te conduzir até a presença de Deus, no lugar de revelação plena, no lugar aonde o Pai simplesmente abre a boca e fala, e você bebe daquilo que Ele fala, você usufrui daquilo que Ele tem para te dizer, e você sai de lá com vida, você sai de lá cheio de graça, você sai de lá repleto da presença de Deus. O Santo dos Santos foi o lugar que Deus criou para eu e você estarmos. E quando Ele decidiu fazer isso, Ele decidiu fazer dando o que tinha de melhor para que nós usufruíssemos desse lugar. Quando Ele decidiu estabelecer essa liberdade para a gente estar na Sua presença, Ele pagou o maior preço que Ele poderia pagar, que é dar o Seu único Filho para a gente entrar nesse lugar. Sabe como eu e você honramos o que Deus fez por nós e o seu sacrifício? Quando decidimos parar de ser crianças brincando no ato. Quando decidimos entrar no lugar santo. Quando decidimos nos expor à palavra de Deus. Nos expor ao relacionamento com o Espírito. Quando decidimos adorá-lo como Ele merece ser adorado. Quando decidimos entrar pelo véu e chegar no lugar santíssimo, no lugar de intimidade plena com o Pai. A voz do Pai está ecoando dentro de você, lá no íntimo, que é o Santo dos Santos te dizendo: filho, vem para cá. Filho, vem para cá. Esse é o teu lugar. Esse é o lugar que eu quero que você viva. É nesse lugar que eu quero que você esteja, que você habite. Quantos querem estar nesse lugar? Se coloque em pé aí onde você está. Não vou dizer o que você deve ou não fazer, querido. O convite foi do Pai para você. O convite foi de Deus para você, que é esse Pai que quer se revelar profundamente a você. A fome que você acha que você tem por Ele, é Ele quem está tentando despertar em você. Porque à medida que a tua fome cresce, que você vai correspondendo a essa fome, você vai se aproximando desse lugar mais profundo nele, desse lugar mais profundo de revelação. É o lugar mais escondido, queridos, onde os medos eles vão embora, aonde a preocupação com a plateia vai embora, aonde a preocupação com o que vai ou não vai acontecer, ela vai embora. A única coisa que importa é estar com Ele, a única coisa que importa é vivenciá-lo, a única coisa que importa é desfrutar dEle. Não é sobre conhecê-lo, queridos, só.
não é sobre saber dele, é sobre ter